Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Kissal News. Me chamo Gabriela e, como tema de hoje, vamos discutir um pouco sobre o livro A História da Loucura, de Michel Foucault. Foucault nos convida a olhar para a loucura não apenas como uma condição clínica, mas como um espelho crítico da razão. Em determinado momento da obra, ele afirma que a loucura por muito tempo foi silenciada e marginalizada, justamente por apresentar uma ameaça, uma condição crítica perante as normas e valores impostos pela sociedade. A loucura, então, não seria apenas uma doença, mas uma prática, uma forma de existência que desafia a ordem racional e coloca em xeque o que chamamos de normal. Segundo Foucault, escutar a loucura é também confrontar os limites da razão e reconhecer que aquilo que é excluído, muitas vezes, fala mais sobre o poder que exclui do que sobre si mesmo. Nessa perspectiva, Foucault nos provoca com o seguinte questionamento: o que de fato é definido como louco? E até que ponto a razão, de fato, é racional? No século XVII, o filósofo Foucault apresenta a metáfora do jardim das espécies, para ilustrar um ponto crucial sobre a forma como a sociedade ocidental tratava os chamados loucos. Ele descreve um momento histórico em que os loucos, antes parte integral da sociedade, começam a ser observados como uma espécie isolada, algo a ser analisado, classificado e marginalizado. Essa transformação é o centro do livro História da Loucura, onde Foucault descobre como a percepção do louco mudou ao longo do tempo. Foucault propõe que, a partir desse período, a loucura não mais pertence ao âmbito das relações sociais, mas passa a ser tratada como um outro, um ser exótico, um ser diferente, que deve ser encarcerado e afastado da vida cotidiana. Em sua visão, a sociedade começou a construir um jardim das espécies, no qual os loucos eram separados das pessoas consideradas sãs. Nesse jardim, o louco deixa de ser um sujeito com possibilidade de interação social e passa a ser um objeto de estudo, sujeito à classificação rígida, como uma planta rara ou um animal selvagem a ser observado e contido. Ele revela que essa transição não se deu apenas pela necessidade de isolamento físico, mas por uma mudança na própria percepção do que é normal e anormal. A loucura, antes compartilhada como uma condição humana, é transformada em algo a ser controlado. No Jardim das Espécies, a sociedade, ao invés de acolher as diferenças, passa a encarar os loucos como uma ameaça à ordem social e à razão, relegando-os ao silêncio e ao confinamento. Bom dia a todos, eu me chamo Rodrigo e neste tópico irei falar sobre a transcendência do delírio. Michel Foucault ele começa dizendo que os problemas da loucura giram ao redor da materialidade da alma, pois segundo Foucault, o delírio transcende o corpo e atinge a alma. Quando Michel Foucault apresenta que o delírio transcende o corpo e atinge a alma, o que ele quer afirmar com isso? O texto logo em seguida traz como resposta que o delírio passa a ser compreendido como uma tentativa de transcendência, onde o louco ele se distancia da racionalidade comum e se entrega a um mundo paralelo. E esse delírio que antes era negado, ele começa a ser reconhecido como uma forma de verdade peculiar. Neste retrato podemos ver o corpo idoso estático, com o olhar vazio, fora de si e sem lucidez. Segundo Foucault, melancolia é delírio focal e isolado, humor úmido, frio e pesado. Já a mania tem um humor mais violento. Diferente das demências, não é a falta da razão. Ambas são polaridade do quadro de perturbação que produz irrealidades. Hoje, melancolia e mania são chamadas pela psiquiatria de transtorno bipolar e transtorno depressivo. Nos quadros seguintes, são recorrentes a cabeça pesada, apoiada na mão, o olhar contemplativo e vago, cabisbaixo, desanimado. Alguns artistas usam sombreados, tons terrosos ou escuro, cores e tonalidades mais pesadas e frias. Nas obras de Missy Douglas, que pintou seus sentimentos e sensações durante episódios maníacos, a artista descreve o que quis expressar. Eu estava reprimindo sentimentos e minhas emoções estavam bagunçadas, muito turbulenta. Ela diz, eu estava no auge da mania aqui, mas tinha uma enorme onda branca de depressão vindo na minha direção. Podemos ver o uso das cores e a posição dos elementos nos quadros, expressando através da arte a experiência do que ela sentiu. Bom, gente, agora vamos fazer uma chamada de vídeo com a nossa querida Sônia para sabermos mais sobre a histeria.
A histeria foi popularizada por Charcot, o psiquiatra que inspirou Freud. A histeria, ela teve forte influência cultural no movimento artístico surrealista. A histeria, ela teve um recorte de gênero, pois era atribuída às mulheres e ao deslocamento do útero. A histeria é um dos melhores transtornos para se pensar com Foucault a criação de uma figura da loucura, como sendo algo histórico, social e cultural. Desde o tempo dos gregos e romanos, as reclamações femininas já eram rotuladas como histeria. Sintomas psicossomáticos, como dores, contorções e desmaios, eram variados e poderiam ter mais a ver com as condições sociais e físicas, com o uso de espartilhos sufocantes, por exemplo, pelas mulheres da época, do que com um quadro realmente psiquiátrico. A irritabilidade, a ansiedade e a repressão sofrida pelas mulheres estava condicionada pelas pressões do século XIX, né? Como estar sempre engravidando, parindo ou sofrendo abuso dos pais, dos maridos. Hoje, estudiosos consideram que a histeria apresentava sintomas de transtornos de estresse pós-traumático. Nesta imagem, vemos uma aula pública, como as de Charcot, na qual o quadro clínico era transformado em espetáculo para o olhar masculino. Já nesta imagem, vemos a foto de uma paciente na posição típica de arco histérico. Ao lado, a escultura da artista faz uma releitura do arco histérico aplicado ao corpo masculino. Ela compreende a obra como canal ao inconsciente, como descarga psíquica e processo de cura. Foi para ela um processo terapêutico. Essas são fotografias de Augustine, uma das mais famosas pacientes de Charcot. Aqui vemos uma paciente, na cena de um consultório médico, contemplando uma obra de arte. O título do quadro é Hipocondríaca. Esse outro quadro com o título O Hipocondríaco, com uma pessoa enferma sendo cuidada por um médico. Esta obra é chamada Manifestação. É uma mandala de papel com várias partes do corpo em destaque. Podemos observar aí bocas, olhos e ouvidos. Para a artista, esse projeto foi, abre aspas, uma forma de visualizar o ciclo infinito, no qual os hipocondríacos se encontram, onde cada sensação é aumentada, amplificada, e um pequeno incômodo pode se transformar em vários sintomas, reais ou imaginários, que tomam completamente nossos pensamentos. Fecha aspas. O quadro retrata o psiquiatra francês Philippe Pinel, libertando os lunáticos de suas correntes no asilo manicomial de Salpêtrière, em 1790. Um dos trechos mais impactantes do livro diz respeito à relação entre médicos e doentes, especialmente entre os séculos XVIII e XIX. Mostra como, nesse período, a figura do médico deixa de ser apenas um agente de cura e passa a ser um instrumento de controle social. A medicina se torna um discurso de autoridade e o médico, mais do que tratar a loucura, assume o papel de julgar e normalizar comportamentos. Nessa lógica, o doente mental não é apenas alguém que precisa de cuidado, mas alguém que deve ser observado, analisado e muitas vezes isolado. A clínica se transforma em um espaço de vigilância, onde o saber médico se impõe à experiência subjetiva do ser louco. Foucault nos alerta, essa relação entre médico e paciente muitas vezes se estrutura mais pelo poder do que pela escuta ou compreensão. E ao fazer isso, ele nos convida a repensar sobre o papel da ciência na definição do que é normal, saudável ou simplesmente aceitável. Para finalizar o programa de hoje, vamos entrar em contato com Sônia, que vai fazer uma comparação de como a loucura era vista antigamente e como ela é vista nos dias atuais. Tchau, tchau! Essa é a escola de samba mineira Liberdade Ainda Que Tantã.
desfilando no dia da luta antimanicomial. O lema da escola é uma combinação da bandeira mineira, liberdade ainda que tardia, e da gíria popularizada para pacientes ditos doidos, tantã. Eles defendem o cuidado humanizado e democrático em liberdade. Fica a pergunta: loucura e doença mental são a mesma coisa? Existiam loucos desde antes, mas a associação loucura-doença só acontece com o nascimento da psiquiatria. Bem, aqui já podemos dizer: loucura é uma decisão ética de política de saúde. Envolve controle social ou participação social, normalidade ou desvio, produzindo uma verdade sobre a vida pessoal e profissional de todos nós, trabalhadores da saúde mental ou não.